Olá, seja muito bem-vindo ao Indústria Sustentável, o programa da TV Otimista que abre espaço para mostrar como as empresas e indústrias cearenses estão transformando os modelos de negócios com responsabilidade, ética e compromisso com o futuro. Hoje vamos conhecer de perto uma marca que tem conquistado o paladar e o coração dos cearenses, unindo sabor, propósito e impacto positivo. Estamos falando da Benévolo Café e Gelato, a maior rede de cafeterias e gelaterias do Ceará, que além de expandir suas lojas, também vem expandindo valores sociais, ambientais e de governança. Nosso convidado é o Jefferson Davis, fundador e CEO da empresa, que vai nos contar como a Benévolo transformou o café em uma ponte entre tradição, sustentabilidade e inovação. Fique com a gente porque o programa de hoje promete inspirar você que acredita em um mundo mais justo, responsável e também saboroso. Jefferson, muito obrigado por atender nosso convite, participar do Indústria Sustentável. Agradeço a você o convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa história. Vamos lá então contar a história da Benévolo, Jefferson. Qual foi o ponto de partida dessa jornada? A Benévolo ela existe há pouco mais de 8 anos. Eu era executivo de mercado, da minha formação em marketing e administração, e parte um pouco que você começou a explicar essa coisa de você ter um mundo com mais ética, com mais valores. E eu era do mundo corporativo, eu trabalhava até mais na área da região do Sudeste. E nesse mercado eu me deparava com muitas situações que me incomodavam, principalmente na parte de valores. E eu acho que com o tempo, eu acho que foi meus 40 anos, a gente brinca que é a crise da meia-idade. Mas foi por acaso que a gente se viu nessa situação e disse qual é o nosso próximo passo para os próximos 40, por isso que a gente divide ali dentro do meia-idade. E eu me via ou continuava no mercado corporativo, sendo um executivo, ou criava alguma coisa que eu acreditava, já que o mercado me incomodava, eu criasse alguma coisa por parte própria e tentasse dali dar a cara do que eu achava que era o certo e o justo como empresa, como companhia. Embora uma única dentro do universo de milhões, mas que isso me daria um conforto de trabalhar nesse sentido e principalmente deixar alguma coisa para a gente falava muito dessas próximas gerações. Então a gente faz hoje um trabalho de formiguinha, posso dizer assim, desses 8 anos de Benévolo. Ela nasceu já de um propósito. A Benévolo, inclusive, o próprio nome dela, Deus nos abençoou de ser um nome, na época, quando a gente estava criando a empresa, quando foi muito fácil, a gente começou a desenhar tudo que me incomodava nesse mercado corporativo. E então era fácil, é só você colocar quais são os valores no inverso. Então, assim, o principal nosso, entre os 12 valores que nós temos, não queira para o outro o que você não quer para si. Então isso norteia a gente em tudo, em todo negócio que a gente faz, em toda relação humana, em tudo que a gente se envolve, a gente primeiro se coloca no lugar do outro e diz, isso é bom para ele, se fosse eu no lugar dele, então nós seguimos. Não é. Então a gente dá uma recuada, ou então até explica também o porquê que está recuando. E dentro de nortear, o que é que no final deu? Então a empresa é uma empresa do bem, é uma empresa que ela quer coisas boas, quer energizar as pessoas, quer que elas se potencializem nas ideias, que elas vá atrás dos sonhos dela. E é uma empresa de bem genuíno, é o bem da convivência, o bem da cidadania, o bem de a gente ter uma relação legal com o outro. Então vamos buscar um nome. E aí foi tão bacana que nas pesquisas apareceu o Benévolo, que na verdade a gente viu Bene, separado do Benévolo. Bene é bem bom no latim, aí o volo quando vinha era querer fazer, então Benévolo é querer fazer ou fazer o bem. Então casou com o que a empresa prega. Até ali a gente ainda não tinha nem produto. A gente só tinha um valor e agora um nome. E aí foi daí que a gente escolheu, dentro do universo de negócio, a gente escolheu seguir, na época, uma cafeteria que no decorrer desse desenvolvimento virou uma cafeteria e gelateria. Inclusive, dentro da história, a primeira em nascer como café e gelato ao mesmo tempo. Então a gente estruturou uma empresa que a primeira loja que ela inaugura, a gente brinca, não foi um puxadinho, não foi uma cafeteria que depois botou um gelato, não foi uma gelateria que depois botou um café, não. Nós nascemos como café e gelateria, dando peso igual para as duas, como produto, trabalhando com o café aqui da nossa terra, do Ceará, inclusive, dentro desses valores que a gente pleiteou no início, mas com uma mini indústria dentro de casa, torrando o nosso café, fazendo o nosso próprio blend. Então, dando identidade, dando personalidade nele até hoje.
E a mesma coisa, criamos a nossa mini indústria de gelados, trabalhando na gelateria italiana, que a gente tinha como maior referencial de qualidade, seguindo os mesmos conceitos, preceitos de fabricação. E até hoje a gente leva essa bandeira. E ao longo dos anos a empresa foi expandindo o negócio. Então hoje é um grupo, que a gente tem outras operações dentro dele, mas ela nasceu assim. E de novo, com um propósito e um nome. E aí o resto aqui foi desembrulhado. E essa relação do propósito, eu acho que foi base para tudo. Você nascer com por que você está fazendo aquilo ali, esse porquê você está aqui, ele sustenta em todo momento, até nas maiores dificuldades. Legal, é onde você bebe sua água. A gente vê assim, propósito, ações e atitudes que ajudaram com certeza a empresa a crescer, né? Hoje já são 11 lojas aqui em Fortaleza e região metropolitana. Quais foram os maiores desafios para chegar até aqui? O grupo hoje ele parte para 12 lojas, até já dando aqui em primeira mão você, a gente abre a 12ª loja, eu acho que daqui um mês e meio, que vai ser no Shopping Via Sul. A gente atualmente tem essas operações. Temos uma indústria de pães artesanais. A gente atende tanto as nossas lojas, como atende parceiros também do segmento de food service. E atendemos o consumidor final através de supermercados. Então a marca está presente nas redes de supermercados do local. Praticamente todas as redes aqui do nosso Fortaleza e na metropolitana. Paralelo a isso, nós temos um outro negócio que é a Coxinha Queen. É uma linha de salgados, mas especificamente uma coxinha sem massa. E isso forma hoje o Grupo Benévolo. E dentro da cafeterias, de gelaterias, a gente tem o braço da franquia, que a gente começou esse negócio há pouco mais de um ano. Então o grupo se consolida nessa cadeia. Hoje eu posso dizer que a gente tem essas frentes. Mas todos debaixo do mesmo guarda-chuva de conceito, preceito, que a empresa foi fundada como lá no início de valores e ao mesmo tempo propósito. Essas dificuldades que a gente cita é de tudo. Se eu tenho um pouco mais de 8 anos, eu passei por uma pandemia. Nós passamos por uma curva de aprendizado, que para uma empresa pequena, por mais que eu vinha do mercado, ser executivo, a gente sabe toda a dificuldade do que é um plano de negócio no papel e o que é de fato na execução. Pegamos uma reforma de polo gastronômico, que ficou lindíssima. Hoje você passa, você bate palma. Né? Mas eu estava lá enquanto... Já estava lá. Durante a reforma. Foi muita poeira, não foi? Tinha acabado de inaugurar a nossa loja principal lá. Em um ano e meio de abertura, nós começamos a reforma do polo. Que não era eu que ia proibir, nem tinha força para isso. E era correto fazer a reforma. Era positivo para a comunidade. Como hoje nós recebemos o polo, ele está belíssimo. Mas passamos um ano e meio, praticamente, com a operação desativada. Então, assim, em todos esses momentos, o que é que sustenta uma empresa? O que é que além do capital, mas até para ser se você tem capital, a dúvida de reinvestir, de segurar todo esse movimento. De novo, o porquê que você está aqui. Perfeito. Esse porquê, ele é muito importante para tudo que você for fazer. É isso. A gente faz uma pausa bem rápida e no próximo bloco vamos conhecer de perto as ações de sustentabilidade que a Benévolo tem tomado, ações ambientais, sociais e de governança que tornam essa empresa um exemplo de responsabilidade empresarial. Fica com a gente volta já. Estamos de volta com Indústria Sustentável, hoje conversando com Jefferson Davis, CEO da Benévolo Café e Gelato. No bloco anterior a gente conheceu a história da marca e agora vamos entender como é que essa empresa tem investido em práticas sustentáveis de responsabilidade social e uma gestão comprometida com o futuro. Jefferson, a gente até já falou um pouquinho no primeiro bloco, mas vamos aprofundar mais nessa produção, né, esse uso do café lá do maciço de Baturité, né? São agricultores familiares que fornecem essa matéria-prima para a Benévolo, né? Como é que essa escolha dessa cadeia produtiva foi feita, o desenvolvimento regional, né? Olhando essa questão do desenvolvimento regional, e a Benévolo foi pioneira em utilizar esse café? Você tem os 3 principais pilares ali, que é o ambiental, o social e o econômico, né? E a gente, de alguma maneira, eu acho que o principal ponto até dentro de se comentar é que uma empresa é pequena. Nós somos pequenos dentro do universo, do mundo de empresa.
E é legal você entender que você não precisa ser grande para você ter práticas sustentáveis. Verdade. Você pode ter um comércio de um funcionário. E ali você tem, desses 3 pilares, ambiental, social e econômico, formas de você ser uma empresa sustentável. E quando a gente começou a criar a nossa linha de produtos, quando veio a história do café, de ser uma cafeteria, nós imaginamos logo de seguida, poxa, o que a gente pode ter como fornecedor dentro dessa cadeia? Eu já tinha conhecimento que o nosso Ceará produzia café, aqui na região do Maciço Baturité, na Medioca também. É um produto de grande potencial, já teve seus auges no passado, inclusive representando muita gente na Europa como um café de grande qualidade. E estava um pouco esquecido. Por acaso, nessa mesma época que a gente inaugura a Benévola, o Sebrae estava com o trabalho na região, iniciando o trabalho na região da Rota do Café, com as casas, os casarões mais históricos lá, pelo menos 4 pontos, onde eles conseguiriam você entender essa história toda do café no ciclo lá do Maciço. E eu posso dizer que nós chegamos com a parte econômica. A gente chegou fomentando e diz assim, olha, esse café tem qualidade sim, a gente só precisa trabalhar ele, retrabalhar na questão de seleção, armazenagem, padrão de torra. A gente investiu num torrador nessa época, eu acho que nós fomos a 3ª loja, aqui a 2ª loja do Ceará a receber um torrador, na época, há 8 anos atrás, como uma mini torrefação artesanal. Pegamos esse café, fizemos esse trabalho de seleção, fizemos o trabalho de blend e ficou um espetáculo, trazendo esse resgate do café do Maciço Baturité do que já tivemos há uns anos atrás. Os produtores vieram, inclusive, muitos deles conhecer boa parte deles a Rota do Café. O seu Gerardo, na época que era vivo, do São Roque, tive o maior orgulho de receber na nossa casa, seu show, enfim. E eu acho que a gente ajudou, de alguma maneira, a incentivar. Dizer assim, olha, isso aqui é o café que vocês produzem, que vocês fazem no dia a dia. De lá para cá, a região tomou outra forma. Eu não tenho... eu não sou o único que contribuiu com isso, eu acho que foi várias ações, inclusive o próprio Sebrae nessa época. Mas eu acho que eu tive um papel, a Benévola tem um papel de incentivadora, que diz assim que é possível. Então, muita gente lá investiu em torrador, trabalhou melhor os seus cafés nas suas plantações. É um café sustentável, então, esse pilar ambiental lá existe, por quê? Porque você trabalha com café de Mata Atlântica, você não tem agrotóxico, você tem um controle de praga de forma natural. O manejo todo é dentro da mata, então você vai colher, você colhe. Então, é tudo dentro de um ambiente que você tem um café orgânico. Você não tem, talvez, uma certificação por conta do custo e toda a operação que você tem para poder ter um selo. Mas ele está dentro dessas bases, dentro de um café orgânico. E ali nós trabalhamos, quando a gente fala produção, são pequenos produtores. Você imagina que uma grande produção, você vai ter talvez 12, 14 sacas de café. Então você parte de meia saca de café, que você imagina isso, é 30 kg de café no ano, a 12, 14 sacas. Então são agriculturas familiares, que por muitas vezes também a gente não consegue contato individual com todos eles, mas a gente fez uma cadeia de concentração com as pessoas que têm esse contato no dia a dia, que muitas vezes você para lá e diz, eu quero vender meia saca de café. Aquela compra meia saca de um, meia saca de outro, quando a fé forma uma saca e aí é onde a gente comercializa. E a Benévola abastece, tem como seu brand principal, desde a fundação, o Maciço Baturité. Isso é tão legal que nós já passamos por várias dificuldades no ciclo. O café, inclusive, teve um disparo de aumento. Você tem noção, quando a gente começou a iniciar a compra de café na Serra, 8 anos atrás, esse café custava R$350, R$300 uma saca de café bica corrida. Hoje em dia, com muito esforço, a gente está comprando esse café a R$2.100. Você entendeu o disparo que deu. Então, mais pessoas também aqui na cadeia de cafeterias abraçaram esse café. Então, isso foi legal, através, talvez incentivado também por nós. Viram que tem potencial e passaram a comprar. Você acha ruim? Não, eu acho fantástico. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer, dentro desse pilar ambiental e econômico, uma região se tornar mais vista, esse café se potencializar para em além termos de do custo. turismo, né? Todo mundo está ganhando, a cadeia toda, ele ganha na produção, nós ganhamos aqui na venda também, e ganha um consumidor por conhecer uma bebida espetacular que é o café da Serra. Perfeito. Então, a gente, de uma maneira, dentro da visão da gente lá de fundação, a gente diz o que é que nós podemos fazer pela comunidade em tudo que a gente tiver em contato. Falando ainda dessa linha dos produtos nossos, a gente sempre procurou na Benévola ter o produto do que eu consumiria na minha família. Dentro dos nossos valores é isso, eu só posso vender o que eu consumir. É de qualidade, né? Pronto, perfeito. Então a gente tenta se privar, quando eu falo em charcuteria italiana, a gente usa leite de verdade, creme de leite fresco, a gente utiliza ingredientes importados. A gente não trabalha, com todo respeito para quem trabalha, um sorvete de suco em pó. Por mais que não desmereça nada, faz parte do negócio. Mas a gente procura trabalhar um sorvete de fato artesanal. Quando ele vai para um café, é um café desse que a gente entende que é um café que a gente trabalha, no final vira um café gourmet e ajudando aqui a comunidade.
A gente hoje trabalha com linha de pães, são pães artesanais. A gente, se você olhar nossas descrições de produtos, você vai ver lá um brioche de verdade que leva manteiga. Você vai ver um produto nosso que é uma batata doce com chia, que é uma ciabatta nossa, um pão que é espetacular. É feito de batata doce mesmo cozida. Então, tudo isso que a gente tem em contato com os nossos produtos, a gente procura pensar nessa maneira. O que é que a gente pode estender isso aqui ao nosso redor, à nossa comunidade, e ao mesmo tempo, esse produto eu consumiria na minha família, eu tenho a segurança de dar para o meu filho. Jefferson, isso tem sido também uma demanda dos clientes, né? Assim, uma demanda crescente dos clientes de querer produtos advindos dessa agricultura familiar, que envolvam, né, a comunidade também, né? E a gente vê que a Benévolo tem essa preocupação justamente com os fornecedores deles, né? Não só no café, mas em todos esses produtos que você falou. Nós temos, o consumidor tem cada vez buscado mais. Ainda se existe muito movimento de digital, o que a gente fala é o virtual. Na prática, a gente sente um pouco menos, certo? Mas eu acho que é uma tendência que é futura. Por quê? Porque já existe o eco. Então o eco, por mais que ele não me atinja nesse momento, ele com o passar dos anos, ele vai sendo absorvido, principalmente para as novas gerações. Esse esforço que a gente fala de tudo isso que eu estou dizendo a você, muitas vezes não é valorizado pela ponta. O consumidor ele não interpreta. Por quê? Porque o fazer também o sustentável, você procurar todo esse manejo, essa cadeia que eu lhe expliquei agora, ela muitas vezes gera mais custo. Não pelo produto só em si, pelo esforço que você tem. Quando eu falo de comprar um café local, eu estou falando de um café bica corrida que me tira uma pessoa para fazer uma seleção, peneira em cima de peneira, uma torra artesanal. Então, quando eu falo de um pão que usa uma batata doce e não usa um pozinho de batata doce, é uma batata doce que vai para um cozimento, vai depois para um descasque, para depois para uma peneira para poder tirar o... Então, assim, você tem todo um trabalho por trás que gera um custo maior e muitas vezes o consumidor, quando ele vê isso, ele não considera que isso é benéfico para ele em volta do preço. Mas gera uma qualidade que a gente... Mas aí que demonstra a qualidade que é a Benévolo e mostra esse crescimento todo, né? E onde vem um propósito, e por que você está fazendo isso, e o que você escolheu seguir. Aí você não pode mudar. Se você adotou isso como linha, a empresa ela vai perdurar naquilo. Você faça o plano de negócio, entenda qual é o seu consumidor e continue construindo o eco. Então isso é um projeto, a Benévolo não nasceu para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu imagino que eu vou morrer. E eu gostaria de estar deixando ela para a posteridade, para quem vier. É essa a linha. Perfeito. Jefferson, a gente vai ter que fazer mais um intervalo, mas no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre essas propostas ESG que a Benévolo tem atuado, inclusive no âmbito da sustentabilidade, né? A gente vai falar sobre a geração de energia, né? A transição energética que a própria Benévolo faz internamente. Não sai daí, a gente volta já. Seguimos nossa conversa com Jefferson Davis, da Benévolo, agora para falar sobre os planos da empresa para o futuro. Antes, porém, vamos conversar um pouco mais sobre as ações ESG da empresa. Jefferson, a gente falou muito sobre a questão dos fornecedores, né, da governança da Benévolo, mas a gente sabe que a Benévolo hoje, as lojas são abastecidas por energia solar, né? Vocês fizeram aí esse investimento para que a energia limpa seja o que abastece as lojas da Benévolo? No primeiro bloco, a gente não precisa ser grande para tentar ser sustentável. Então, dentro da empresa, a gente tem um consumo altíssimo, a gente trabalha com gelateria. Então, são muitos freezers e vitrines. Quando surgiu a energia solar, ainda acho que começou a fomentar mesmo, uns 4 anos atrás, nós já estamos com essa visão. Trouxemos um parceiro terceirizado, ele nos fornecia a energia limpa e a gente conseguiu fazer isso em todas as nossas lojas. Hoje continuamos, inclusive, com um parceiro, um local que criou usinas no interior. Ele nos abastece, então, com energia com condição de atender atualmente, todas as lojas da Benévolo. Partindo do princípio, além da energia solar, ainda na parte ambiental, a gente trabalha com a seleção de resíduos. A gente faz um trabalho muito grande, inclusive, com parabéns aqui para o Estado, para a Prefeitura, com os ecopoints.
A gente trabalha com a turma de coleta seletiva, as meninas da bicicletinha, que a gente está falando agora há pouco, são fantásticos, meninos bacanas, super educados, vão com rotina e conseguem fazer com que a gente faça essa seleção do que é reciclado e eles levarem para o EcoPoint e fazer o destino correto. Então são várias pequenas práticas que você pode trabalhar na sua empresa que necessita de novo você ser grande para isso. Ainda do pilar de sustentabilidade na relação social, é o respeito com o próximo, respeito com o seu colaborador. A gente tem dentro do nosso pilar de sinceridade, não loteia. Esteja aberto para escutar e esteja aberto também para falar. E o combinado não sai caro. Então a gente tem muito orgulho desses 8 anos, a empresa não tem uma trabalhista. Não que isso seja orgulho de dizer, porque é obrigação da gente não ter. Mas não é uma prática comum de mercado. Então a gente tem pessoas que passaram pela empresa, eu posso dizer que eu tenho orgulho de dizer que eu me encontrar na rua com ela vai falar comigo, eu vou falar com ela. Que é o que eu respeito com o próximo. E ao mesmo tempo, a formação dessa pessoa enquanto colaborador da gente. Enquanto a gente tem a oportunidade de ter contato com ele. Essa continuação de formação, a gente tem muito nessa linha social, entende-se que nós somos uma extensão dessa construção da pessoa, nessa parte que eu falei no início, que a Benevo se propõe com relação de formação, de convívio com outros, cidadania, e é o que nos norteia e a gente faz essa prática dentro de casa. Ainda com sustentabilidade, o respeito também com o consumidor. A gente costuma dizer que não é perfeito em tudo, até porque nós somos humanos, mas a gente, se errar, a gente não está errando por má fé, a gente está errando por inocência. É um erro inocente. E a gente, estou para me lembrar de uma vez que um consultor não recebeu um retorno e ele não foi atendido dentro da Benevo. Não vou longe. O saque da Benevo vai para o telefone pessoal. Os porta-guardanapo que você tem nas minhas mesas, das nossas lojas, você tem o meu número pessoal. Eu dou essa abertura, se você tiver alguma coisa para criticar, você tem meu WhatsApp lá, eu acho que muita gente até testa. Me passa mensagem 10 da noite para saber se é mesmo. E graças a Deus, eu tenho recebido muito mais coisas positivas ao longo desse ano do que as negativas. Que é justamente isso, a gente procura fazer o certo. Então, todo esse conjunto, nós entendemos que estão dentro de uma forma consciente ou inconsciente, uma prática sustentável, né? Sobre planos futuros. Vamos falar agora sobre o que é que a Benévolo está pensando, né, para o futuro. Esse agora aqui, você falou lá no primeiro bloco que já está indo para a 12ª loja, né, a Benévolo, já nesse ano ainda já vai... Agora, daqui a um mês e meio. Daqui a um mês e meio já vai inaugurar a 12ª loja. 2026, como é que vocês analisam essa questão do mercado? Tanto do público, né, cliente das lojas, quanto também da ampliação para as redes de supermercados. Em cada negócio dentro do grupo atual, a Coxinha Coimbra, as vendas de supermercados, a Benévolo, né, com suas lojas, elas vão avançar em paralelo. Então, a nossa ideia para 2026 é continuar ampliando as lojas da Benévolo, ainda com investimento próprio, quando couber, e, quando não, indo pela parte da franquia. Só com um cuidado muito grande e, de novo, só fazemos negócio quando a gente vê que aquilo seria bom para mim e saber que vai dar certo para o outro. Não é uma franquia para arrecadar, não é uma franquia caça-níquel, não é uma franquia só para arrecadar uma taxa de franquia, não. É para olhar para o outro e fazer, entender se ele está certo no ponto, se ele está certo no local, se ele também tem a habilidade de fazer essa gestão. É a franquia consciente, é de não enrolar ninguém. Então, eu imagino que muitos interiores nossos, como Juazeiro, Sobral, Crato, a gente tem a oportunidade de levar a nossa marca e eu não tenho braço para chegar até lá. Então, imagino que essa é a franquia. E até aqui, dentro do nosso Fortaleza ainda, tem espaço no mínimo para 6 lojas Benévolo, além dessas 12. Então, a gente vai seguir com o plano da Benévolo expansão, seja a própria franquia. A Coxinha Coimbra é uma marca nossa hoje que participa de eventos. Os principais eventos de hoje do Ceará, ela se faz presente, ela atua lá na frente como uma opção de consumo para o consumidor nos eventos, festas. Agora mesmo saímos da Expocrato, vamos iniciar o Fortal. Inclusive, muito agradecimento a todos esses operadores de festa que nos convidam. E a gente tenta prestar um bom atendimento com um bom produto ali para eles. Ela também foi estar presente no supermercado e no ano que vem a gente nasce com uma loja física, que aí é onde a gente começa também visando a expansão da Coxinha Coimbra através de lojas físicas próprias e franquia. E a venda de supermercado, através dos nossos pães e parceiros de food service, só expande. A gente é uma venda artesanal, toda vez que a gente cresce uma rede, a gente precisa treinar pessoas para poder fazer esses pães artesanais, precisa de estrutura também para armazenar.
E a gente recentemente entrou na rede São Luís, ainda está expandindo as lojas todas, ainda não está com todas as lojas do grupo. Então esse ano a gente finaliza expandindo a 100% as lojas, se tudo der certo. E próximo ano a gente começa a ver agora lojas do interior. Aí a gente se prepara para isso, para a gente expandir a produção e atendimento ao interior através da fábrica, atendendo esse mercado do consultor final através dos supermercados. Essa é a nossa ideia. E aí eu achei interessante essa parte que você falou, que a gente não tinha comentado ainda, da capacitação, né? Você está dizendo que tem a capacitação, a cada expansão dessa tem a capacitação, então impactando ainda mais a sociedade, as comunidades. Mexer com artesanal, seja no gelato, como a gente produz, seja no café, seja nos pães, ela requer não tem nada automático, é tudo manual. Então a gente só pergunta se a pessoa tem vontade de aprender. Tem. Então aqui eu vou lhe formar como padeiro. Se quer ser gelateiro, eu vou lhe formar como gelateiro. Se quer ser uma pessoa que sabe trabalhar com café, eu vou lhe formar como um torrador de café. A gente tem especialistas dentro de casa, o que eu não tenho conhecimento, a gente tem técnicos já com a gente há um bom tempo. E esses técnicos formam essas pessoas na entrada. Gerson, duram a vida toda com você? Eu disse, não, eles têm ciclos. E até bom, né? Tem ciclos. Isso. E aí eu entro no papel da Benévola. A gente entende que as pessoas passaram por nós e, de alguma maneira, eles contribuíram muito com a gente, porque no momento que eles estiveram ali, pode ser um mês ou 10 anos, eles contribuem sempre. E a gente, de alguma maneira, também entregou alguma contribuição, que formou ali uma pessoa melhor para o mercado. E isso é gratificante para nós. Então eu acho que essa troca é justa, ela tem que contribuir com você e você com o outro. Esse é um dos pilares da gente nessa luta que a gente tem de valores. Com certeza. Jefferson, muito obrigado, viu, por participar aqui do Indústria Sustentável. Eu que agradeço, muito obrigado por dar esse espaço para a gente para contar um pouquinho da nossa história. Com certeza, e a gente está muito feliz então de conhecer aqui a Benévola. O nosso programa está chegando ao fim, mas a conversa de hoje deixa um recado claro, né? É possível crescer, inovar, gerar lucro sem abrir mão da responsabilidade social, ambiental e da boa governança. Quero agradecer mais uma vez ao Jefferson Davis, CEO da Benévolo Café e Gelato, por compartilhar conosco essa trajetória belíssima de sucesso e compromisso com o bem comum. Para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Repense seus hábitos, apoie empresas comprometidas com o futuro, como é a Benévolo, e pratique o bem. Como diz o lema da Benévolo, né? Se você gostou aqui do programa, se inscreva no canal da TV Otimista no YouTube, curta, comente e compartilhe. Assim você não perde nenhum episódio do Indústria Sustentável e ainda ajuda a espalhar boas ideias. Até a próxima!